nós atualmente, né, dentro do movimento espírita, a gente tem percebido algumas mudanças, que têm sido até levantadas várias falas diferentes em relação a como o movimento espírita ele está envelhecendo, não é assim que a gente ouve? Mas, em realidade, a gente vai perceber que o envelhecimento é o envelhecimento da população como um todo. Então, eu fui convidada pela Marli e pela todos os que integram a área da família, da FEP, para falar hoje sobre acolhimento e atividades para idosos na casa espírita. Mas o primeiro questionamento que tem que vir é por que falarmos sobre a pessoa idosa? Qual a importância disso? Qual a relevância da gente trazer esse tema, por exemplo, hoje aqui nessa live? Então, eu vou trazer aqui uma reflexão já de início. Nós, dentro do Espiritismo, nós ouvimos falar muito sobre a transição planetária, né? Allan Kardec, ele no livro A Gênese, ele já dizia que se vivia esse período de transição, que era o quê? A imigração dos espíritos que praticavam o mal pelo mal, que ainda não haviam sido tocados pelo sentimento do bem. Essa transição planetária tem até o nome de um livro, né, do Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Franco, que se chama Transição Planetária. Resumidamente, a gente pode compreender que é uma transição de cunho moral, que a gente começa a observar essas mudanças de natureza moral dentro de todo o nosso planeta, da população de todo o nosso planeta. Mas junto dessa transição de cunho moral está existindo uma transição extremamente importante e que tem sido estudada por vários setores da nossa sociedade, que é a transição demográfica. Então, nunca se viveu tanto como agora. A partir do século XX, nós ganhamos de 20 a 30 anos a mais dentro da expectativa de vida. Para isso ficar um pouquinho mais concreto na nossa cabeça, eu trouxe aqui algumas pirâmides etárias para que a gente perceba essa mudança. Essas pirâmides etárias, elas se referem à população brasileira, mas elas não estão muito diferentes do que a gente observa em termos de mundo. Então, para quem nunca tomou contato com a pirâmide etária, o vermelhinho é referente à população do sexo feminino, o azul, a população do sexo masculino. Quanto mais na base, menor a idade. Então, a primeira barrinha lá embaixo é de 0 a 4 anos de idade. E a última barrinha no ápice da pirâmide é de 80 para cima. Então, a gente percebe que essa pirâmide que está lá no alto, ela é da década de 1950. Em 1950, a maior parte da população brasileira eram de crianças. Então, existia uma alta taxa de natalidade, mas uma alta taxa de mortalidade. Em 1991, percebam como já houve uma mudança nessa pirâmide. Então, a maior parte da pirâmide já concentrou nos jovens. Então, o Brasil de 1991 era um Brasil jovem. A partir de 2020, ou seja, na década que nós estamos vivendo agora, a gente vai ver no próximo slide que a pirâmide ela já começou a mudar bastante o formato dela. Então, nós hoje vivemos um país adulto. Então, a maior parte da população é de adultos. Só que vejam a projeção para 2040. Como lá no topo da pirâmide, a gente teve um crescimento muito grande, e de idosos longevos, idosos de 80 anos para cima. Essa é a transformação que nós estamos observando na sociedade como um todo. Então, interessante que nós vamos observar, sim, na casa espírita, cada vez mais idosos frequentando as casas espíritas, mais trabalhadores idosos, mais palestrantes idosos, porque essa é a realidade que nós estamos vivenciando como um todo na sociedade. Mas isso nos faz a refletir sobre várias questões, vários apontamentos são importantes. Mas vamos começar tentando entender um pouquinho melhor o que seria o envelhecimento, a velhice e a pessoa idosa. Porque a partir desse entendimento a gente começa a conseguir delinear melhor o que a casa espírita ela pode estar realizando para melhor acolher essa fase da vida, que é a velhice. Então, em relação ao envelhecimento, a velhice e a pessoa idosa, no próximo slide a gente vai ter, assim, bem resumidamente, o que seria cada um deles.
O envelhecimento, ele é um processo. Então, é um processo que se inicia já quando você nasce. Então, todas as etapas da vida, todos os ciclos da vida, eles estão dentro do processo de envelhecimento. Tudo que acontece em cada etapa da vida vai acabar sendo determinante da pessoa que eu serei quando estiver na velhice. A velhice é uma fase da vida, assim como a infância é a fase da vida da criança, a velhice é a fase da vida da pessoa idosa. E em relação a esse processo que a gente fala do envelhecimento, ele tem características muito importantes da gente estar elencando aqui. É um processo sequencial. Então, o envelhecimento ele traz mudanças bioquímicas, funcionais, psicológicas, morfológicas, numa sequência que não tem mais interrupção. Ele é individual, isso é extremamente importante da gente entender. Cada pessoa envelhece de uma forma. Todas as questões culturais, sociais, históricas, genéticas, isso tudo vai fazer com que o envelhecimento não seja igual de uma pessoa para outra. Um exemplo, o idoso que envelhece no sul, ele vai envelhecer de uma forma diferente do idoso que envelhece no norte do Brasil. O idoso que envelhece no ocidente, ele vai envelhecer de uma forma diferente do idoso que envelhece no oriente. E nós que somos espíritas, compreendendo que além das bagagens culturais, históricas, sociais, né, a gente entende que existem ainda as bagagens de vidas passadas. Então, irmãos de uma mesma família, eles vão envelhecer provavelmente de formas muito diferentes também. Então, não adianta a gente querer falar assim, né, para o idoso: nossa, a mãe da minha amiga está envelhecendo de tal maneira, olha como a senhora está. Né? Então, cada idoso tem a sua história, tem o seu processo de envelhecimento. Ele é irreversível. Então, não tem como um idoso de 60 anos reverter esse processo de envelhecimento para que ele volte a ter a morfologia, a funcionalidade, as questões bioquímicas de uma criança de 10 anos de idade. Então, é um processo irreversível. Isso é natural. Ele é universal. O processo de envelhecimento é comum desde a plantinha aos animais, aos seres humanos. E não é patológico. O processo de envelhecimento não é adoecimento. Então, é importante que isso fique assim, bem claro para nós que estamos pensando em construir uma atividade dentro da casa espírita, para a pessoa idosa. Uma outra questão, então, em relação ao envelhecimento sob a luz, né, do espiritismo, sob a visão espírita. No próximo slide, a gente vai perceber assim, que nós temos várias etapas, vários ciclos no nosso processo de desenvolvimento. Só que tem que ficar muito claro que todos nós, crianças, jovens ou adultos, somos espíritos em evolução. Então, toda etapa do desenvolvimento ela tem um caráter pedagógico. Existe algo muito especial para ser aprendido em cada etapa. A infância, ela é o momento que a gente sabe que espíritos que têm uma vivência do passado, né, que não chegam aqui com uma folhinha em branco, mas é um momento em que ele está com esquecimento transitório de toda essa bagagem. Então, é um momento em que nós estamos, enquanto espíritos reencarnados, mais propensos a receber novas informações, novos valores morais. O momento do desenvolvimento do espírito aqui encarnado em que os pais, os responsáveis por esse ser, têm mais acesso às mudanças, né, necessárias para o aprendizado do espírito. Então, lá no Evangelho, o que se fala muito? Né? Que é importante que esses pais percebam as tendências que esse espírito traz, para já desde as tenras idades começar a ensiná-lo, né, a melhor forma de se viver dentro dos valores morais. Na adolescência, o adolescente, o espírito, ele experimenta o quê? Ele começa a ter o contato com essas matrizes do passado, é um eclodir de sentimentos, né, que muitas vezes deixa ele confuso entre as paixões, aqueles sentimentos que foram repetidas vezes em outras existências, sentidos, vivenciados, para agora
eles entram em conflito com o que foi ensinado nessa existência, apresentado nessa existência. Então, o adolescente ele se questiona muito quem ele é, qual é o valor dele. Esse é um momento muito delicado da existência, nesse processo do envelhecimento do ser. Já na vida adulta, é um momento em que o ser ele está como? Ele está investindo toda a energia psíquica dele, em geral, no ganho, no seu sustento, na profissão, na formação e constituição da sua família. Se vai querer casar, se não vai querer casar, se quer filho, se não quer filho, e se tem filho, como criar o filho. E aí ele já começa a ter os questionamentos da sua própria espiritualidade, a busca mais intensa por essa espiritualidade. E ele também começa a se preocupar com a fase seguinte, que é a fase da velhice. E aí nós chegamos na fase da velhice. A fase da velhice, segundo Leon Denis, no livro Grande Enigma, ela recapitula todo o livro da vida, resume os dons das outras épocas da existência, sem as ilusões, nem as paixões, nem os erros. Então, a fase da velhice é um momento, Leon Denis também fala, que simplifica, ela é simplificadora. A pessoa idosa, ela começa a deter mais tempo, mais atenção, aquilo que realmente é importante, é essencial em sua vida. Ela não se desgasta mais por coisas que antes, no passado, ela se desgastava e que ela agora não vê tanta importância assim. Então, a velhice, ela é simplificadora, segundo Leon Denis, e além de ser simplificadora, ela traz um outro detalhe muito importante que ele fala, que é do esquecimento. O idoso ele cultiva o esquecimento daquilo que não agrega, que não lhe faz bem. E aí, quando a gente pensa nesse tipo de esquecimento, tem uma palavra que ela vem juntinho, que é o perdão. A doutora Ana Cláudia Quintana, ela é uma geriatra que ela fala muito sobre cuidados paliativos, também trabalha com cuidados paliativos, que diante da morte, existem 3 dimensões que pesam muito para o idoso nesse momento. E uma das dimensões é, sem sombra de dúvida, o perdão. Então, o quanto aquela pessoa idosa ela conseguiu perdoar-se das suas falhas, daquilo que acha que falhou em sua existência, e o quanto ela conseguiu perdoar aqueles que ela acha que o prejudicaram. Então, isso vai pesar e vai contar muito nesse momento, nessa fase da vida. E a velhice, ela é uma fase que ela tem uma peculiaridade muito importante em relação às outras fases, porque as outras fases, elas são delimitadas pela idade. Mas a velhice, ela começa lá dos 60 anos para cima, se a gente for considerar a fase cronológica, mas ela termina com a finitude do corpo físico. Então, a velhice ela não tem aquele início visivelmente definido. A gente fala da idade, mas se eu for fazer, por exemplo, um exame de sangue, eu não vou ter positivo para a velhice. Então, não é assim que a gente define a velhice. Mas existe uma definição muito clara do fim da velhice, que é a morte. Então, é lógico que quando a gente fala de finitude, a gente entende que não é particular só da velhice. Pode haver a finitude na infância, na adolescência, na fase da adulta, mas na velhice ela não é uma possibilidade, ela é uma certeza. Vai acontecer em algum momento, porque é o que me delimita essa fase. E nós entendemos também que na fase da velhice eu tenho menos tempo de existência daqui por diante do que eu já tive daqui para trás. Isso faz com que eu tenha um valor, agregue um valor ao meu tempo muito grande. O meu tempo agora de existência passa a ter um valor muito diferenciado ao que eu tinha de consciência desse valor nas fases passadas. Então, em relação à velhice e finitude, o Espiritismo também traz uma visão muito importante e muito acolhedora, consoladora. Lá no Livro dos Espíritos, em resposta da questão 153, os Espíritos nos falam que a vida do Espírito é que é eterna, a do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Então vejam que aqui a gente tem essa crença consoladora
de que nós continuaremos existindo, que os nossos amores, os nossos afetos continuarão existindo. Houve uma pesquisa na Alemanha com mais de 800 idosos perguntando quais eram os temores deles, né? Interessante notar que a maioria tinha como maior temor não a própria morte, mas a morte daqueles seres que lhes eram queridos. E nessa fase da vida existem muitas despedidas. Também é normal, é comum isso acontecer. Então, como nós estamos nos preparando para esse momento de despedidas? E o Espiritismo tem muito a oferecer em relação a esse preparo. Carlos Durgante, ele fala no livro dele, Conectando Ciência, Saúde e Espiritualidade, que essa fase é um tempo para melhor entendermos a morte, a nossa e a dos outros. É um tempo para rever valores, para buscar um sentido maior para esta existência e para o retorno à vida espiritual. Então, é um momento assim, de muita reflexão, né? Reflexão já com a mente mais amadurecida, já temos um maior amadurecimento por conta de todas as experiências que passamos por todas as etapas da vida até então. No próximo slide, nós vamos ver também quais são os medos comuns à pessoa idosa. Então, se a gente compreendeu até aqui que nós nunca vivemos tanto, né? Não que não existissem idosos longevos no passado, mas agora nós temos uma quantidade muito maior de idosos longevos. Então, se a gente compreende que nunca existiu tanto idoso longevo no planeta, para muitos de nós, vivenciar o momento da velhice e da velhice com idade avançada será a primeira vez, será a primeira existência que teremos, muitos de nós, nesse planeta, num corpo de idoso longevo, com todas as demandas que isso nos oferece e possibilidades que isso nos oferece. Mas tudo que é novo, tudo que é desconhecido, naturalmente a gente sente um certo temor, a gente tem um pouco de medo. Mas é importante que a gente compreenda a necessidade do preparo, então. Porque é como uma viagem. Quando a gente sabe que vai viajar, a gente não prepara a nossa malinha para o local que a gente vai viajar? Se a gente está estudando aqui, né, nessa tarde de domingo, que a maioria de nós, sim, vai chegar à idade mais avançada, o que a gente tem estudado a respeito disso, dessa fase? Como a gente tem se preparado? Já que é algo que a gente vai estar experimentando provavelmente pela primeira vez. Como que eu quero chegar nessa fase? Joana de Anges, ela nos fala que alguns sentimentos, né, de medos que o idoso ele tem, que ele apresenta, é o medo em relação à morte, o medo em relação à própria velhice, o medo em relação à doença, à pobreza, à crítica, à perda de um afeto profundo. Então, nós sabemos, né, estudamos aqui agora há pouquinho, como só essa questão da morte, da perda de um ente querido, de um afeto profundo, como o Espiritismo ele já consola, ele já traz esse acalento, né? E o Espiritismo ele traz muito o autoconhecimento, né? Essa capacidade que a gente precisa de resiliência, de adaptação às situações que nos chegam. Eu costumo dar um exemplo muito interessante de uma tia, que ela já estava bem idosa, e eu fui visitá-la e ela tinha tido um AVC, então ela não estava movimentando uma parte do corpo, ela já tinha mais de 90 anos. Daí eu falei, tia, a senhora vai bem? E ela respondeu assim, eu estou ótima, minha filha. Falei, é mesmo? Essa mão aqui parou de funcionar, mas funcionou mais de 90 anos, ela foi muito boa comigo, não foi? Então, é um exemplo de resiliência, né? O amadurecimento desse espírito que começou desde lá da infância, da adolescência, como ela foi criando em relação às dificuldades que eram apresentadas, né? As frustrações que a vida pode ter trazido para ela, essa capacidade de superação e de resiliência que fez com que ela chegasse na velhice menos vulnerável. Então, isso tudo vai contar. Nós somos o produto das nossas escolhas. Então, isso vai se refletir de forma muito clara nessa fase da vida que é a velhice. E aí a gente vai falar
do idoso na casa espírita, então. A ideia aqui é que a gente fale sobre alguns cuidados necessários quando a gente pensa no trabalho do idoso dentro da casa espírita, os objetivos desse trabalho, alguns assuntos que naturalmente vão surgir na casa espírita, exemplos de atividades. Isso tudo é o que a gente trouxe para a nossa conversa de hoje. Mas é importante, assim, uma fala que eu trouxe do livro Boa Nova, de Jesus para Simão, falando que ser moço ou velho no mundo não interessa. Antes de tudo, é preciso ser de Deus. Então, que isso permeie sempre todas as atividades que a gente possa estar construindo junto do idoso, né? Porque muitas vezes a gente esquece que não é o ser idoso, a pessoa idosa, mas é o espírito imortal e as necessidades de espírito imortal. E isso vai fazer diferença em relação a tudo que a gente vai construir de objetivos de trabalho da pessoa idosa na casa espírita. Então, quando a gente fala de cuidados, a gente começa pensando de cuidados mais práticos mesmo, que são os cuidados ambientais. Então, no próximo slide, eu falo sobre esses cuidados que os ambientes devem oferecer, que vão fazer com que a pessoa idosa possa ou não participar das atividades do seu interesse. Então, o desenvolvimento de ambientes propícios e amigáveis às pessoas idosas, que otimizam a habilidade funcional, é o elemento chave para o envelhecimento saudável. Então, o que a gente tem hoje como preocupação, né, principalmente dentro da área de saúde também, é sermos agentes facilitadores da expressão de potencialidade da pessoa idosa. Então, o quanto o centro espírita ele está facilitando essa expressão das potências do idoso, das habilidades funcionais dos idosos. Então, quantos idosos, trabalhadores idosos na casa espírita, de repente vão precisar deixar de frequentar a casa espírita porque não tem o um mínimo de acessibilidade, uma rampa, de repente as palestras no andar de baixo também. Enfim, a casa tentando ajeitar horários também mais compatíveis com o seu público idoso, para que facilite tanto o trabalho quanto a frequência do público idoso. Algo que a gente percebe muito, por exemplo, muitos idosos eles deixam de ir à casa espírita porque a locomoção passa a ser difícil, né? Então, será que a gente não conseguiria organizar caronas solidárias, fazer uma enquete para saber o que fica, qual horário que é melhor para aquele idoso, quais são os temas de interesse daquele idoso, em relação ao trabalho dentro da casa espírita, o que eu preciso fazer para facilitar que esse idoso continue trabalhando, sendo um trabalhador ativo dentro da casa espírita. Então, o quanto nós estamos sendo realmente agentes facilitadores do idoso no movimento espírita. Além desses cuidados ambientais, existem cuidados muito importantes no acolhimento do idoso. Então, até o oferecimento de auxílio, o oferecimento da ajuda, demanda uma certa delicadeza. Você oferece ajuda, mas o idoso ele vai acenar se ele quer ou não. E a forma de você oferecer também tem que ser muito delicada. Eu vou dar aqui um exemplo prático, né? Às vezes o idoso ele tem uma certa dificuldade de caminhar, mas ele caminha, mas ele tem uma dificuldade. Aí pode ser que um trabalhador da casa espírita, com muita boa vontade, né, que tem uma intenção muito boa, ele vá até o idoso e ao invés de ele perguntar se ele quer auxílio, ele já engata o braço no idoso para levar o idoso para dentro da casa espírita. Às vezes o idoso ele não gosta, ele acha ali que, poxa, estão me tirando um pouco da minha independência. Está sendo tão ruim me verem andar dessa forma. Então, às vezes, a gente com essas atitudes, que no fundo tem uma boa intenção, mas a gente acaba fazendo o idoso se enxergar mais limitado do que ele se enxerga. Então, é importante que a gente sempre saiba até como oferecer essa ajuda, sabe? Além disso, é importante ter o cuidado no convite à participação em grupos de estudo sobre envelhecimento. Não pode ser assim, eu vou fazer um grupo de estudo sobre idosos, todo idoso que entra na casa, eu já tento fazer ali o convencimento dele participar do grupo de idoso. E aí sai todo mundo em busca de idoso dentro da casa espírita para participar daquele grupo de idoso. Eles podem ver esse movimento como um movimento preconceituoso.
Eles podem ver esse movimento como, porque às vezes eles não se enxergam como idosos, porque também tem isso, né? A idade mental, como a pessoa tem trabalhado essa questão de se sentir já nessa fase da vida. Então, a gente tem que ter muito cuidado e até uma orientação que a gente faz, né? Que a gente tem visto assim que muitas casas têm adotado isso. Quando a gente trabalha num grupo que vai trabalhar a temática do envelhecimento, a gente não fechar esse grupo só para os idosos. Porque se a gente compreende justamente que o envelhecimento é um processo, e a gente quer cada vez mais auxiliar para que todos nós possamos chegar nessa fase da vida com mais maturidade psicológica, espiritual. Então, por que não abrir para outras fases da vida, né? Para que haja essa troca, essa interação de experiências. E ainda que se decida realmente fechar o grupo só para idosos, que esse chamamento seja um chamamento assim muito delicado também, né? Para que a gente não invada, não seja muito até às vezes tem uma abordagem um pouco mais agressiva para que aquele idoso ele venha até o grupo de estudo. Então, esses são alguns dos cuidados que a gente costuma apresentar no acolhimento. Em relação às regras na lida com a pessoa idosa, é importante sabermos ouvir a pessoa idosa, ouvir os seus medos, os seus anseios, as suas angústias, as suas experiências. Então, se nós compreendemos, né, que o idoso, que a velhice é uma fase que boa parte de nós vamos chegar, e eu vou ficar repetindo isso bastante, porque é importante que a gente compreenda e se prepare para isso. A doutora Ana Cláudia ela fala também, né, que nós temos professores particulares de velhice pertinho de nós. Qual de nós não tem um idoso dentro da família, ou no trabalho, ou nas suas relações sociais? Será que a gente já conversou com esse idoso para falar com ele? Poxa, como é que foi quando você assumiu seus cabelos brancos? Ou como é que foi quando você teve que morar com seu filho, voltar a morar com parentes? Como é que foi para você quando você precisou, de repente, utilizar uma bengala, algum dispositivo de auxílio da mobilidade? E a gente vai trocando essas vivências e a gente vai se preparando também para as nossas que virão. E isso faz com que a gente tenha uma interação entre diferentes gerações também, o que é muito importante para ambas. Despertar no idoso o valor da vida, o quanto é valoroso esse momento dele, né? Então, como a gente comentou lá no início da apresentação, esses anos a mais que estão sendo nos dados, e veja, no momento que você está mais amadurecido, você é rico de experiências, tem um patrimônio de conhecimento, de sabedoria muito grande em geral, que pode ser compartilhado, né? É uma fase, de certa forma, nesse sentido, até missionária, né? Porque a gente passa a ter um olhar diferenciado em relação às gerações que ainda estão mais imaturas. Então, a gente costuma ser um pouco mais benevolente, paciente, compreendemos mais a falha de outros, porque são falhas que nós também já experimentamos semelhantes. E qual é, então minha vida tem um valor muito grande e assim, acima de tudo, a importância de que eu ainda tenho muito a oferecer, muito a agregar, a compartilhar. Então a gente passa a ter uma visão mais humanitária. O nosso dever ele começa a extrapolar os muros da nossa casa, não está mais tão circunscrito aos filhos, aos netos. A gente passa a ter essa necessidade de um retorno ao que a vida nos proporcionou. E, além disso, é importante também conversar com os familiares, trazer esses familiares para próximos do convívio da pessoa idosa e também da casa espírita, para que eles possam compreender o valor dessa fase, mas ter o espaço deles também de trazer as suas angústias e as suas dificuldades. Isso tudo vai agregar bastante nessa relação da pessoa idosa com a sua família, com seus familiares, com a sociedade como um todo. No outro slide, eu trouxe aqui, até a título de curiosidade, no livro do Carlos Dorgante, ele cita as zonas azuis. As zonas azuis, elas são cidades, são 5 cidades espalhadas pelo mundo, em países diferentes,
Itália, Grécia, Japão, Costa Rica, Estados Unidos, em que elas têm uma maior incidência de idosos longevos e com qualidade de vida. Então, é lógico que existem muitos estudos em cima dessas cidades, dessa população dessas cidades, para poder entender o que elas têm em comum para que elas tenham tantas pessoas idosas longevas e com qualidade de vida. E aí achei bem interessante, porque dentro dessas pesquisas, algumas semelhanças, né, de comportamento foram percebidas nessas cidades, sendo que são cidades assim, umas no Ocidente, outras no Oriente, algumas no interior, outras mais centrais, mas ainda assim isso é muito comum entre todos esses moradores dessas cidades. É o propósito de vida claro. Eles sabem claramente o que mobiliza eles a se levantar todo dia pela manhã. Isso fica muito claro em todas as cidades, com todos os habitantes dessas cidades das zonas azuis. E a sensação de pertencimento deles à comunidade é muito forte. E é interessante que essa sensação de pertencimento ela está extremamente correlacionada ao propósito de vida. Então, o quanto eles podem agregar junto a essas comunidades que eles se veem pertencentes. Vejam bem que interessante. E elas têm o cultivo de princípios morais e espirituais extremamente exercido nos seus dias a dia. E esse cultivo de princípios morais e espirituais está correlacionado às redes de apoio e suporte, aos vínculos sociais delas. E o convívio social deles com as famílias é muito próximo, eles, em geral, estão muito próximos das suas famílias. E isso faz com que eles tenham maior segurança e maior qualidade emocional e de saúde também. Sendo que é interessante aqui notar que existem estudos que mostram que as crianças que têm em suas casas os avós e os pais, elas adoecem menos e têm menos risco de mortalidade. Então, não é um caminho de um sentido só, são de dois sentidos, né? Então, agrega valor tanto aos idosos quanto também às crianças, esse convívio. E será que dentro da casa espírita a gente conseguiria trabalhar dentro disso, desse propósito de vida, dessa sensação de pertencimento, desse cultivo de valores morais e espirituais, do convívio social, né? Essas relações sociais, não as relações sociais de pouca qualidade. A gente não está falando aqui de quantidade, a gente está falando de proximidade. Então, essas redes de apoio que a gente também pode estar construindo dentro da vivência da casa espírita, do movimento espírita. E isso, para a pessoa idosa, é muito importante, né? Veja quando eles falam que o sentido de vida está ligado também à questão do pertencimento. Então, quantas vezes a gente ouve o idoso relatar o quão importante é para ele alguma atividade que ele exerce e ele é valorizado dentro do movimento espírita. O quanto a gente tem conseguido valorizar o idoso e o seu trabalho e a sua atividade dentro do movimento espírita, né? Com toda essa bagagem, com toda essa vivência que ele traz, nesse patrimônio que ele traz de conhecimento. E aí, a gente vai trazer aqui, não para que a gente explore hoje, porque acho que cada tema desse daria mais um seminário aí, mas para que a gente esteja preparado, que provavelmente são temas que quando a gente começa a trazer para a casa espírita, os grupos de estudo para idosos, para envelhecimento, são temas que naturalmente eles vão chegar, vão ser trazidos, nós vamos ser questionados. Primeiro a eutanásia, a distanásia e a ortotanásia. Então, a eutanásia é a interrupção da vida, né, quando se tem uma doença terminal, sem cura. A distanásia é um prolongamento artificial. E a ortotanásia é quando você deixa correr o curso da doença, você ampara o paciente para dar o conforto para ele, em relação a esse momento, essa finitude, tá? Então, é um questionamento que pode surgir, então é importante que a gente comece a estudar sobre essa temática, entendendo o que o Espiritismo ele traz de reflexão
alinhado com as leis brasileiras. A senilidade, a senescência, também é importante a gente compreender aquilo que é comum, né, do processo de envelhecimento e aquilo que é o patológico. Porque muitas vezes a gente acha que o que é comum é patológico e a gente acaba desmerecendo o idoso, já tirando dele um pouco da sua autonomia, da sua independência, né? Então, aqui dá um exemplo prático para vocês. Quando a gente chega lá perto dos 40, que a gente começa a precisar do quê? Dos óculos, né? O envelhecimento natural do órgão. Então, isso é esperado dentro do processo de envelhecimento. Não é uma patologia do envelhecimento, né? A memória, ela fica um pouco mais enfraquecida muitas vezes, não necessariamente é patológico, ela pode ser algo natural desse processo do envelhecimento. E muitas vezes as famílias, né, por não saberem disso, elas fazem algum alarde ou começam a cercear mesmo essa autonomia, essa independência do idoso. E vamos falar da viuvez. Esse tema ele vai vir com força, principalmente em relação ao sexo feminino. Então, a gente vê que muitos idosos, a maioria que fica viúva, são as mulheres. As mulheres, elas vivem mais. E a gente vai precisar trabalhar essa temática dentro da casa espírita, essa forma. Autonomia e independência também. Então, o idoso ele pode ser dependente e ainda assim ele ter autonomia, ele ter o poder de decisão. Ele pode estar acamado e ele pode decidir qual médico que ele quer que trate dele, ele pode decidir como que ele quer a arrumação da casa dele. Mas muitas vezes até no movimento de cuidado do idoso, a gente cerceia essa autonomia do idoso, né? A família, ela tira um pouco da autonomia, querendo cuidar, e a gente tem que estar atento se dentro da casa espírita a gente não está fazendo a mesma coisa, tirando muito da autonomia do idoso, né? Quando ele ainda tem toda a capacidade possível, independente de algumas dependências físicas que ele possa vir a apresentar nessa fase. E a voz, gente, esse é um tema assim que, nossa, é riquíssimo nesse momento de vida. Por quê? Se a gente entende que a gente vive de 20 a 30 anos a mais, a gente entende que a fase de avós também se estendeu. Muitos de nós vamos viver enquanto avós, nesse papel de avós, de 30 a 40 anos nesse papel. E olha que interessante, quando a gente vivencia o papel de pais e de mães, nem sempre a gente se prepara para esse papel. Então, a gente vem às vezes da juventude, né? A gente quer constituir a família, mas a gente não lê muito sobre, não conversa muito com outros que já tiveram filhos. A gente vai meio que reagindo às situações que vão acontecendo e a gente vai se adequando e aprendendo. Mas será que a gente precisa repetir esse comportamento na fase da velhice em relação ao papel de avós? Será que já na fase adulta, mais amadurecidos, que a gente já traz um pouco mais de vivência aqui na juventude, a gente já não pode começar a se preparar um pouquinho melhor para a fase dos avós, né? Esse papel dos avós. No Espiritismo, a gente tem mais de uma obra que dedica capítulos inteiros só sobre os avós. Então, no Vereda Familiar, ela trata, a Teresa de Brito, sobre a questão dos avós. No Constelação Familiar, Joana de Ângeles também vai falar sobre essa função tão importante dos avós. Então, esse preparo também para esse papel, a Casa Espírita pode estar auxiliando também. E aí a gente vai falar sobre os cuidadores de pessoas idosas. Eu volto a lembrar que se a gente está vivendo mais, muitos dos cuidadores de pessoas idosas serão idosos também. Então, muitas vezes, o que a gente vai ver é um idoso de 60, 65 anos cuidando de outro idoso de 90 anos, né? E isso vai nos trazer várias situações muito importantes, muitas demandas desses cuidadores de pessoas idosas. E será que a Casa Espírita ela pode estar auxiliando em relação a esses cuidadores de pessoas idosas? Então, no outro slide, eu trouxe, né, para a gente dar uma olhadinha, do manual, isso é uma fala da Marlete Silva, do Manual do Cuidador da Pessoa Idosa. Muitos brasileiros estão enfrentando sozinhos as dificuldades trazidas pela velhice dos pais. Este isolamento tem um preço alto, por desconhecerem a realidade comum a todos os cuidadores, sofrem por coisas que não deveriam fazer sofrer.
é um mundo de dor solitária e desnecessária. Então, muitas vezes esses cuidadores, eles acabam não tendo mais o seu momento de lazer, as suas relações sociais, muitas vezes elas diminuem bastante, eles não saem de casa, eles dormem pouco, a rotina de sono fica alterada. Então, são pessoas que sofrem muitas vezes sozinhos, não tem com quem trocar. E será que a gente está atento a essas pessoas? Muitas vezes são trabalhadores da casa espírita, frequentadores da casa espírita, que começam a desaparecer da casa espírita e a gente nem está sabendo do que está acontecendo com eles. E aí? Como é que a gente pode estar fazendo para acolher esses cuidadores da pessoa idosa? E aí, vai ser um grupo de estudo online? Como é que a gente vai fazer? Então, são questões que a gente tem que parar e pensar, porque essas pessoas existem e vão continuar existindo cada vez num número maior. E no outro slide, eu trouxe um artigo assim que eu achei muito interessante, que fala sobre o acolhimento aos cuidadores de pessoas idosas. A associação da espiritualidade, qualidade de vida e depressão em familiares de idosos com demências. Esse artigo, ele conclui, né? Ele vai estudar o quanto que essa espiritualidade ela auxiliou aos cuidadores de idosos a estarem um pouco mais fortalecidos em relação ao momento que eles vivenciam. E a conclusão foi que a espiritualidade configurou-se como um importante fator de enfrentamento para os cuidadores familiares de idosos com demência, bem como um fator redutor do risco de depressão e de melhora da qualidade de vida. Olha que interessante. E o interessante é que essa espiritualidade, nesse artigo, foi considerada como aquela relação não religiosa, né, mas de sentido de vida. Pode ser também dentro da religião. E aí eu trouxe um relato que tem nesse mesmo artigo de uma pessoa que trabalhou a sua espiritualidade, que se sentiu realmente acolhida dentro das suas dificuldades como cuidadora de idosos, dentro do espiritismo. Então ela fala assim que muitas coisas que eu aprendi no espiritismo me faz bem, dá conforto e alento. Acredito que tudo acontece nessa vida tem um motivo e é para aprender alguma coisa, vivenciar algo, para ter alguma experiência nova. Isso me dá um conforto. Então vejam como a nossa doutrina espírita ela é de fato consoladora. Nesse mesmo artigo existe um outro relato de uma outra pessoa espírita que também fala o quanto foi importante para ela, o que ela aprendeu dentro do espiritismo para ela estar trabalhando como cuidadora de um idoso. Então, como a ideia aqui era a gente trazer também algumas atividades de acolhimento do idoso na casa espírita, eu pedi, né, o carinho e fui, nossa, super bem recebida pelo pessoal da Fergs, que tem um trabalho que se chama Conviver com a Longevidade e a Espiritualidade, que tem como público-alvo os cuidadores de idosos, mas também aqueles que estejam interessados em relação a essa temática. Eles foram convidados, na verdade, pelo Conselho Municipal do Idoso, tá? Então, esse trabalho ele não tem um cunho religioso, mas ele trabalha em cima da questão da espiritualidade. É um trabalho assim maravilhoso, eles trabalham com várias temáticas do envelhecimento, então eles separaram em 4 módulos, né? O primeiro módulo é o envelhecimento, se puder aumentar um pouquinho mais, Marcelino, para dar uma olhada. Isso. Eles falam sobre o envelhecimento saudável, os desafios da longevidade nos relacionamentos familiares e institucionais, o sentido da vida e a importância da espiritualidade na longevidade. E aí, o último módulo é integrando os saberes e a prática da longevidade. Então, vejam aqui como é interessante, porque eles trabalham em cima do que a gente comentou, né, da longevidade, e eles abrem esse trabalho para todos os interessados nesse processo, né, de envelhecimento. Mas eles focam muito em relação aos cuidadores de idosos. É um público que eles têm muita atenção. E, além disso, deixa eu trazer aqui um pouquinho mais. No livro, eu não sei se vocês conhecem, Um Tempo de Colheita, nesse livro do Carlos Durgante, na próxima slide,
vai haver um relato vivencial de experiências em um grupo de idosos. Então, eles vão mostrando como eles construíram dentro da casa espírita um grupo de idosos e os trabalhos que eles desenvolveram, os objetivos que foram sendo modificados pouco a pouco, de acordo com o feedback que esses idosos iam passando para eles, né? O público desse grupo de idosos que está sendo citado num tempo de colheita é de pessoas idosas de ambos os sexos, mas não necessariamente espíritas. Então, a organização desse grupo foi feita de que maneira? Eram encontros semanais de 1 hora e 15 minutos com um lanche coletivo no final. E aí eles contam como esse lanche coletivo também foi importante até para a autoestima do idoso, que muitas vezes um idoso levava um lanchinho, uma receitinha, sempre tem essas trocas de receita, ai que delícia, até parecem bobagem, mas isso tudo é acolhimento também, né? A equipe, né, que trabalhava dentro desse grupo de idosos é uma equipe multidisciplinar para atender as demandas físicas, emocionais e espirituais. Mas eu frisei aqui que todos os componentes da equipe incluíam o entendimento espiritual em seus temas. Então, cada profissional tinha psicólogos, tinham geriatras, né, professores de educação física, advogados, não importa. Cada um desses profissionais, quando ia trabalhar um tema junto desses idosos, sempre abordava o entendimento espiritual a respeito daquele tema. O objetivo da atividade era atender a pessoa idosa nas necessidades de informações sobre esse período da vida e ofertar um espaço para compartilharem seus sentimentos. E aqui eu faço um parêntesezinho. A gente está falando sobre grupo de idosos, mas como nós temos visto a importância desse espaço de compartilhamento de sentimentos também dentro dos grupos de idosos, grupo de estudos na Casa Espírita. O quanto nós estamos oportunizando esse espaço de troca, de vivências. Isso não é uma necessidade só da pessoa idosa, mas também da pessoa idosa. E aí, no próximo slide, a gente vai ver um resumo do que tem no livro, que mostra esse amadurecimento da própria atividade. Então, pouco a pouco, eles foram sentindo, sim, que os participantes se sentiam pertencentes, até no cuidado pessoal, diz que alguns chegavam, né, tinha um senhor lá que eles relatam que vinha bem barbudão, né, mais assim, e daí no outro encontro ele já se cuidou, se sentiu mais valorizado, que o próprio grupo, entre eles criaram a rede de apoio. Lembra do que a gente falou lá das zonas azuis? Olha como muito que a gente viu ali das zonas azuis, a gente vai perceber que foi colocado em prática nesse grupo de estudo dos idosos. E aí os integrantes eles começaram a trazer os familiares, os amigos, os vizinhos, quando eles sabiam de um tema que eles viam que, poxa, esse tema, ai, seria tão bom se meu filho pudesse escutar, se minha amiga pudesse escutar, eles convidavam e a maioria desses que vinham acabavam ficando no grupo depois, participando do grupo também. Junto a esse estudo dessas temáticas que eles faziam junto de toda a equipe multiprofissional, haviam também os passeios bimestrais ou trimestrais, no mesmo dia do encontro. Então, a cada 2 meses ou a cada 3 meses, no mesmo dia que eles faziam o encontro, eles faziam alguns passeios com o grupo. Uma ida ao cinema para assistir filmes que se relacionavam ao tema abordado nos encontros anteriores, pontos turísticos. Isso auxiliou no sentimento de inclusão no mundo, de valorização da vida. Eu posso me sentir feliz, eu estou me sentindo valorizada, eu moro num mundo bom, eu moro numa sociedade que tem tanto a oferecer. Isso tudo foi sendo trabalhado dentro desse grupo de idosos. E eles chamavam também pessoas de fora, né? Os idosos convidavam para participar também desse momento de passeio. E aí também eles passaram a cantar as músicas aprendidas nos encontros, porque eles cantavam ao final, tinha também um professor de música que cantava sempre uma música, ensinava uma música, temas sempre muito, letras muito fáceis, bem tranquilas, e começavam a cantar com o grupo. E aí eles passaram a ser convidados a cantar em eventos da Casa Espírita e depois em datas especiais, em asilos e clínicas. E eles se sentiram muito bem. Então eles falam como eles se sentiram importantes, como eles sentiram que realmente eles têm muito a oferecer ainda, né, nesse compartilhamento com outras pessoas que necessitem de auxílio. Então, o que eu queria agora propor, né, para o grupo
diante de tudo que a gente viu aqui, né, desses pontos que nós passamos, né, desde lá do que seria o processo do envelhecimento, do que é a velhice, do processo de envelhecimento sob a visão espírita, né, dessas temáticas que podem surgir dentro da casa espírita, dos grupos de estudo, da experiência trazida pelo pessoal da Ferres, no livro do Colheita de Amor. Que a gente poderia traçar de objetivos? Coloquem aí no chat o que vocês acham que dentro de um trabalho voltado para a pessoa idosa na casa espírita, e esse trabalho pode ser qualquer um, pode ser uma palestra com uma temática voltada à pessoa idosa, ao processo de envelhecimento, pode ser um grupo de estudo, pode ser um seminário, pode ser o que for, mas o que vocês pensam, diante de tudo que a gente conversou hoje, de um objetivo concreto para a gente trabalhar dentro da casa espírita no acolhimento à pessoa idosa? Eu vou estar aqui olhando, se vocês quiserem me passar, queridas, não estou acompanhando no chat se houve alguma pergunta, mas vamos primeiro tentar construir esses objetivos juntos. Eu estou vendo aqui, ó, Iane Pinheiro, ela colocou um comentário que é muito importante isso, porque os filhos e a família não estão nem aí para o idoso. É verdade, Anne, tem muita família, né, que infelizmente não conseguiu compreender a importância do idoso. Mas você sabe que também Leon Denis chama a atenção um pouquinho do próprio idoso, o quanto também nós, como pessoas idosas, nós estamos nos esforçando para ser o idoso sábio, sabe? O ancião que ele fala, no sentido da sabedoria, da benevolência com as gerações mais novas, do acolhimento, se a gente não está sendo muito crítico, se a gente não está julgando muito. Então, é muito importante também que a pessoa idosa ela tenha esse olhar mais amoroso com as gerações que vêm antes dela mais inexperientes, até esse movimento que tem que haver, né, de tentar compreender o que essas gerações estão trazendo, quais são os gostos, os interesses, as dificuldades. Então, cabe também ao idoso esse cultivar de relação com as gerações mais novas. Mais do que? Deixa eu ver aqui. Alguma pergunta? Aqui, ó. Agora que eu vi. Quais os grupos de estudos que se sugerem aos idosos? Não vi no telefone. Maria da Conceição Rocha, estou com 67 anos e tenho notado que estou tendo dificuldades em ouvir no telefone. A pessoa tem que falar devagar para eu entender. Pois é, né, dona Maria? E olha como está sendo difícil essa paciência de ouvir o idoso, né? Quando a gente falou assim, a importância de escutar. Dia desses eu estava chamando a atenção até dos meus filhos, sabe? Que estão com hábito, não só dos idosos, não, mas qualquer um que manda uma mensagem para eles colocam na rotação máxima lá do WhatsApp para ouvir rapidinho. Então, só está acostumado a ouvir a pessoa falando quase em língua de ET, né? Porque fica aquele bem rápido. Então, olha o exercício que está perdendo da gente aprender a ouvir uma fala mais lenta, né? A falarmos também mais pontuado, mais pausado, para que se facilite essa comunicação entre as gerações, né? E quais os grupos de estudo que se sugere aos idosos? A gente tem hoje livros, né? No finalzinho ali da apresentação, eu vou até deixar ali muito interessantes que tratam da temática do idoso. Ó, vou mostrar aqui. A gente pode trabalhar em cima de um desses livros, a gente pode organizar junto desses livros várias temáticas para serem as norteadoras do grupo de estudo. Temos aqui, ó, esse Um Tempo de Colheita, do Carlos Eduardo Durgante. Temos o Folha de Outono, da Lucídia Ramos. Temos, o Conectando Ciência, Saúde e Espiritualidade também, que trata muito da temática do envelhecimento. Nós temos muitas obras hoje que falam sobre a pessoa idosa, sobre o envelhecimento, que vale a gente estudar com calma, sabe?
Isso. Pois é, alguns idosos não aceitam a velhice, assim como as famílias também têm dificuldade para tratar com os idosos, né? É interessante isso, a gente não aceitar a velhice, né? Porque só demonstra que a gente não se preparou para algo que só se a gente tiver a desencarnação antes que a gente não vai viver a velhice. Só que o que a gente nota é essa falta de preparo, essa falta, a gente costuma falar assim na área de saúde, que geralmente a gente adoece quando a gente perde a nossa capacidade de se adaptar, né? E aí se adaptar a qualquer coisa, né? Então, se a gente sai de uma temperatura muito quente, né, para uma temperatura muito fria, a gente não consegue se adaptar a essa mudança de temperatura e a gente adoece. A gente adoece quando a gente não consegue se adaptar à perda de um ente querido. A gente adoece. E aí, o quanto nós estamos nos adaptando aos possíveis desafios da velhice? Quanto nós estamos nos preparando, por exemplo, para de repente a gente precisar morar, quando estivermos idosos, com um parente. Se a gente se prepara para essa situação, se isso passa para a nossa cabeça, né, a gente consegue se adaptar a isso sem adoecer, sem deixar de aceitar a velhice como uma fase importante da vida, uma fase bela da vida. Né? E é tão gratificante a gente poder ser cuidado. A verdade é essa. A gente tem que agradecer quando a gente consegue ser cuidado por alguém, por algum parente, por algum amigo. E da mesma forma, para esse amigo ou para esse parente, é muito especial o momento de poder cuidar. Então, isso vai muito do preparo que a gente tem para essa fase. É mais ou menos aquela preocupação que a gente tem quando a gente começa a colocar o adolescente ou a criança para nos auxiliar em algumas tarefas de casa, que o importante é ela fazer a tarefa. Às vezes, a gente faria aquela tarefa em 10 minutos, a criança ou adolescente faz em 30. O idoso, a manutenção das suas atividades é importantíssima. Então, manter o máximo possível a independência do idoso e a autonomia do idoso. A família ela tem que estar, por isso que é importante trazer a família junto desses grupos de estudo, para que isso seja trabalhado junto das famílias também. Penso que devemos evitar grupo destinado à terceira idade, essa espécie de isolamento em grupos. Cleide, isso depende muito da forma como é feita. A gente viu aí, eu acabei de passar um bom exemplo de grupo de terceira idade, grupo para pessoa idosa. Eles não se sentiram isolados, eles se sentiram valorizados, eles trouxeram outras pessoas para junto de si. Muito vai da forma como é construído e é divulgado dentro da casa espírita. Mas se o objetivo é de acolhimento, então não há como errarmos, né, no trabalho, na atividade. A questão é a forma como iremos fazer. A forma como a gente faz é que pode acabar dando um entendimento errado à atividade com a pessoa idosa. Mas os grupos só com pessoas idosas também são muito importantes, são muito interessantes, né? Nossa, Ó, então, agora que eu vi aqui, eu vou encerrar, né? Pode falar, Marli. Quanta coisa importante, né, que a gente observa nessa sua fala. E aí, agradecendo, porque eu estava vendo no chat, tem gente até do exterior, sabia? Olha que coisa mais linda, de vários estados, Paraíba, Guarujá, São Paulo, Pedro Leopoldo, Minas Gerais, Salvador, do Texas, todo mundo nos escutando. Nossa, isso para nós é uma beleza. Mas é tão importante isso que você está comentando, que nós observamos, né? Quando você diz que o envelhecimento, ele começa a partir do momento em que começa já a gestação, ele já está envelhecendo ali de alguma forma, né? Saindo de uma forma diferente. Então, é um tema que deveria ser trabalhado, Tati, na sua opinião, esse envelhecimento, inclusive na infância e na juventude. Porque muitas coisas que nós aprendemos, né, achamos que fica para mais tarde. Ah, quando eu tiver mais idade eu penso nisso, né? E essa questão da espiritualidade envolve muito esse pensamento. Vou deixar para mais tarde. Aí quando ele começa a perceber, como você disse ali, numa determinada idade, que ele já está envelhecendo, ele começa a buscar a espiritualidade.
e às vezes não da forma até correta, né? Mas um sentimento de desvalorização que acontece. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão da espiritualidade neste envelhecimento. Então, a espiritualidade, ela está muito casada com sentido de vida, com propósito de vida, né, Marli? E o Uhum, propósito de vida, ele também está muito correlacionado com o autoconhecimento. Então, quando a gente trabalha, né, dentro do Departamento de Infância e Juventude com as crianças, lá desde as pequenininhas, a gente começa a trabalhar isso mesmo, o autoconhecimento delas, os valores morais, né? Até a questão que é tão importante, muitas vezes a gente não considera, mas da criança se sentir pertencente àquela casa espírita, aquele uhum, movimento espírita, aquela sensação gostosa de pertencimento que já começa desde ali das idades menores. Muitas vezes a gente percebe o quê? O que eu acho até muito bonito. A gente trabalha lá com as crianças, vão crescendo, pré-adolescente, adolescente. Às vezes, da adolescência para a juventude, eles começam a se afastar um pouquinho do movimento espírita, mas quando chega na vida adulta, o que acontece em geral? A vida cria certos desafios e aí eles voltam para a casa espírita. Mas por quê? Porque eles têm memórias afetivas importantes daquele momento, naquele lugar. Eles sabem que ali eles vão poder ser socorridos, eles podem encontrar esse consolo da doutrina espírita, né? Então, como é importante realmente a gente realizar esse trabalho desde lá dos pequenininhos, né? Para que realmente a gente, em todas as fases da nossa vida, inclusive na velhice, a gente consiga ter esse nosso amparo, esse nosso sustento, nosso fortalecimento na espiritualidade, junto à doutrina espírita. Um outro ponto importante também que eu percebo, porque na nossa família, nós já estamos assim num nível em que a nossa pirâmide está bem mais envelhecida, né? Que os novos ali. É a dificuldade do idoso compreender certas limitações, de compreender até mesmo assim a necessidade que ele tem agora de ser cuidado, de precisar de um apoio. Então a gente vê muito, né, nos colegas, amigas e pessoas que estão cuidando de idoso, o que eles falam de a teimosia do idoso, de não querer cuidadora, de não querer que ninguém more com eles, de não achar que eles precisam, de querer continuar com uma rotina que eles já não têm mais condição, que precisam disso. E isso parece que está muito ligado ao que você disse com a perda de uma identidade, a perda de uma, como que a gente diz assim, de uma independência. Parece que se eles forem ser cuidados, eles vão perder a independência, a identidade deles. E, ao mesmo tempo, a família, muitas vezes, não sabe mediar isso, né? Tira mesmo do idoso a independência, tira dele mesmo as opiniões, o poder fazer algo dentro de casa, né? Então, esse eu acho outro ponto muito importante, que não é só a gente falar, mas também do idoso se preparar para isso, né? Com essa consciência agora do corpo físico que ele tem, a cabeça de 20 e um corpo de 70. A cabeça de 20 no sentido da agilidade, né? Do querer fazer, e o corpo não dá mais conta. Até por isso, né, a gente percebe muito que as mulheres, em geral, elas se ressentem um pouco menos do que os homens, porque as mulheres ainda se sentem dominando certos papéis dentro da família, mesmo quando perdem a sua independência, sabe? Principalmente o papel de avó. Então, como é importante, dentro da casa espírita, a gente fortalecer a função e o papel das avós e dos avós também, né? Porque os avós muitas vezes não têm tão forte dentro deles a importância do seu papel. Parece que para a mulher isso está muito mais bem trabalhado, né? E então isso, de certa forma, é um agente protetor, não que seja
que as mulheres também não tenham dificuldade nesse momento de receberem ajudas, mas a gente nota na prática que os homens têm uma dificuldade maior quando eles perdem a função de mantenedores e daí eles ficam um pouco perdidos em relação aos seus papéis, os papéis que eles ainda podem exercer dentro dessa nova dinâmica familiar, sabe? Mas aí, nossas amigas, tem questões ainda no nosso chat? Algumas coisas. Patrícia, aqui no chat não tem pergunta, tem muitas assim colocações, né, da situação, como a Yane, que fez um questionamento aqui, mas ela falou que ela gosta muito do assunto, mas que ela também tem que estudar bastante a codificação, né? Então, algumas colocações nesse sentido. E quando você falou, Patrícia, da questão desse sentimento, né, desse sentido do pertencimento, eu não cheguei a ler o livro que você falou sobre Zonas Azuis, mas eu assisti o documentário, eu achei tão interessante que eu assisti 2 vezes, porque ali vê o depoimento das idosas, né? Até nisso, né? Que nós vimos naqueles lugares que as mulheres são mais longevas que os homens. Só na Costa Rica é que é a proporção de 1 para 1, não é? Mas o que eu achei interessante foi o que elas disseram, né, desse senso da família. A família em primeiro lugar. Que você não está sozinho, é ouvir que você é importante, que você faz a diferença na vida das outras pessoas, estar nessa rede, como você, esses pontos comuns que você trouxe, eu achei muito interessante, porque às vezes nós nos isolamos, e teve uma participante aqui que colocou, às vezes, a Enaura, ela disse assim, o idoso também tem o hábito de não querer incomodar, não querer dar trabalho. E a gente sabe que isso acontece, não é, Patrícia? Muitas vezes ele diz assim, eu não vou ligar para o filho, não vou pedir, porque ele tem a vida dele, eu não quero incomodar. E a gente vê que isso é um equívoco. É o que a gente falou, né? A gente tem que se preparar desde cedo de que seremos cuidados sim, que receberemos cuidados sim, e que não seremos um peso para a família, né? É interessante, e você falou uma coisa muito importante, né? A gente tem que fazer esse preparo de recebermos ajuda, e isso vai muito também da nossa capacidade de adaptação, da nossa resiliência, sabendo que, de repente, aquela rotina da casa não vai ser como eu faria, que é a grande dificuldade do idoso. Mas eu quero que seja assim, eu gosto que seja assim. Só que agora ele está numa nova casa, uma nova rotina, e ele vai ter que se adaptar àquela nova rotina. Então, existe uma dificuldade muito grande, uma resistência do idoso, muitas vezes, que não conseguiu adquirir essa resiliência, mas isso já se denota nos ciclos anteriores de vida, sabe? Porque essas dificuldades não são dificuldades, a gente não dorme um dia e acorda idoso com aquelas características. É uma construção que vem de todas as etapas da vida. Então, a gente tem que ter muita atenção em quem nós somos agora, porque se a gente souber quem nós somos agora, a gente já tem um perfil de como seremos como idosos, como pessoa idosa. E uma coisa que eu queria atentar aqui, né, que é muito sério e muito importante, teve um estudo em 2021, quer dizer, um estudo recente brasileiro, falando da estatística de suicídio entre os idosos. E aí, nesse estudo, o que eles perceberam é que a quantidade, a incidência de suicídio entre mulheres diminuiu e de homens aumentou. E aí eles foram tentar verificar o porquê, quais seriam os possíveis motivos para isso. Olha que interessante. Primeiro, que as mulheres, elas geralmente procuram mais o serviço de saúde do que os homens. A gente acessa mais a saúde, a gente tem um sentido maior de autopreservação, de autocuidado do que os homens, de acordo com essa pesquisa. Além disso, nós temos uma maior rede de apoio. Então, as mulheres, elas cultivam mais as amizades, porque a rede de apoio, ela se inicia na família, mas ela se estende, né?
A gente não se limita só à família, a gente se estende com as amizades, com os vínculos profissionais, com os vínculos sociais, é uma extensão. Então, para a mulher é um pouco mais fácil contar com essa rede, cultivar essa rede, né? As amizades. Conversando com algumas amigas, às vezes a gente fala, nossa, é muito mais fácil a gente se ver saindo para tomar um café, para papear, para consolar uma outra, do que a gente ver os nossos maridos fazendo isso. Né? Ai, peraí, eu não estou muito bem, eu vou sair com meu amigo para conversar um pouco. É difícil, até acontece, mas é o mais difícil. Veja como isso pesa. E aí também eles mostraram nessa mesma pesquisa que pesava muito o quê? A perda do papel. Então, do seu papel social muda, não é mais aquele o chefe da família, então o mantenedor da família. Isso muitas vezes pesa muito para os homens, né? E até porque eles são mais competitivos, então eles notam que, como diminui o poder de competição, eles se sentem enfraquecidos. Então, o quanto que a gente pode trabalhar, né, até nessa prevenção dos sintomas de depressão, né, do suicídio, quando a gente compreende o que afeta, muitas vezes, essa população idosa, que a gente não para investigar, para pensar, para conhecer, para a gente ser mais assertiva quando a gente constrói um trabalho para a pessoa idosa dentro da casa espírita. Porque, por mais que a gente tenha boa vontade, a gente tem que perceber qual é a demanda que essa população ela nos traz. Então, de repente, fazer uma enquete na casa espírita, primeiro com os trabalhadores, como é que eles estão? Qual é a quantidade de trabalhadores que eu tenho na casa? Qual é a faixa etária? Esses idosos que são trabalhadores, eles vieram desde do DIG lá, eles chegaram já adultos no espiritismo, como é que foi essa construção? E aí a gente começa a entender melhor o trabalho que a gente pode estar desenvolvendo dentro da temática da longevidade, do envelhecimento. Duas coisas importantes que você colocou: autoconhecimento, ou seja, eu tenho que começar a fazer essa ideia minha de quem eu sou agora, porque com o tempo mais exacerba ainda as nossas manias, né? As nossas questões que estão por ali. Então, isso é um ponto muito importante. E não é quando eu vou envelhecer que eu vou começar a pensar nisso. E outro ponto, Patrícia, que a gente tem visto também, um número muito importante para a gente observar, é que as pessoas, na medida em que elas estão dentro da família, numa certa idade produtiva, idade em que ainda está imerso, né, na profissão e nas questões todas, ela esquece dos relacionamentos familiares, de como está se tratando esse relacionamento, né, de pai para filho, de filho para pai, como é que eu escuto as pessoas que estão comigo, como eu convivo com as pessoas que estão comigo. Então, hoje nós temos visto esse afastamento muito grande. Aí depois, quando chega na velhice, reclama: fulano não liga mais para mim, ninguém me vê, né? Tem uma amiga nossa que ela é muito querida, mas o marido dela tem um problema bastante sério de relacionamento e coisas assim. E o filho dela falou para ela assim: mãe, tomara que você não vá embora primeiro, porque se você for, o pai está perdido. Eu não olho ele. E ela veio e falou isso para mim, eu falei: pois é, problema para um, problema para o outro, né? Porque, embora de tudo, ele é o pai. Ele precisa, né? Ele diz: eu não olho, eu não olho. Pode fazer o que ele quiser, mas eu não vou passar nem na porta. Então, isso é um outro fator, sabe, Patrícia? A gente escuta muito isso quando nós íamos no asilo, dos idosos reclamando da família. E aí, às vezes, o filho ia visitar e falava: você não sabe quem é, você não sabe o que ele fez. Quer dizer, isso nada não é desculpa. Mas nós também temos que cuidar da nossa velhice, cuidando da nossa família hoje. Né? Nos relacionamentos, no que eu estou passando para essas pessoas. Como é que está o meu sentimento com relação a essas questões todas? As críticas, como você falou. Isso eu acho bastante importante também. Até vou voltar aqui, porque ela é uma referência para nós em relação à geriatria e cuidados paliativos, a doutora Ana Cláudia Arantes, né? Quando ela comenta, eu comentei com vocês que na finitude o que ela observa dos pacientes,
são 3 dimensões mais importantes. Uma é a dimensão do perdão, né? Mas as outras 2 que eu não comentei são as memórias. Então, o que nós estamos construindo de boas memórias junto dos nossos parentes, dos nossos familiares, das pessoas que nos conhecem, porque isso vai pesar, como você está falando, né? Ela até brinca, né? É bom a gente querer ser uma pessoa idosa bem fofinha, daquelas que o pessoal vai disputar quem que vai cuidar. Não, ela é tão gostosinha, eu gosto tanto de estar com ela, conversar com ela, né? Então, porque foram criadas memórias afetivas muito especiais com aquela pessoa, né? E a outra coisa que ela fala em relação ao legado. Isso vai pesar também na finitude da vida, que é qual a minha marca, o que eu deixei, né, no mundo. E quando a gente fala minha marca, a gente sabe que a nossa primeira marca que a gente deixa é na família. Então, qual é a marca que eu estou deixando na minha família? Porque isso vai refletir com certeza quando eu estiver numa fase em que eu vou precisar de auxílio, eu vou precisar da família, assim como a minha rede de apoio também, né? Então, essas memórias afetivas, e são memórias, né, tão simples de serem construídas quando a gente vê o real valor delas. Então, é muito comum a gente às vezes falar assim, ai, que saudade do bolinho de chuva da minha avó, só ela sabia fazer aquele bolinho. Eu chegava na casa dela, ó, estou fazendo. É uma memória gostosa, é afetividade, é carinho, né? Ah, eu gostava tanto de quando minha avó fazia um cafuné, meu avô fazia um cafuné em mim. Então, são essas construções que a gente vai desenvolvendo junto com os familiares, com os nossos netos, com os nossos filhos, né? Sendo facilitadores. Aí, voltando àquela fala do Leon Denis, né? O quanto nós estamos realmente sendo velhos no sentido daqueles que são amargos, críticos, né? E aí o Durkheim também fala, como que a gente quer passar esses 20, 30 anos da nossa existência a mais, né? Só reclamando, né? Sendo pesarosos, ou se a gente quer ser leve, quer simplificar, quer ser mais compreensivo, quer ser mais benevolente, porque isso vai nos trazer realmente as pessoas queridas para próximo de nós, né? E se eu queria aproveitar também, meninos, que eu vi que a Marlene colocou assim, olha aí a reflexão para nós da Casa dos 50 anos nos preparar, é bem isso, Marlene. Tem um estudo de Harvard, esse estudo já tem quase 80 anos. Ela trabalhou com o mesmo grupo de pessoas por quase 80 anos. E eles notaram que as pessoas com 50 anos que tinham as relações sociais mais especiais, mais profundas, mais íntimas, foram os idosos com 80 anos mais saudáveis. Então, como é importante a gente entender o valor das relações entre outras pessoas, né? As nossas relações como um todo. Exatamente. Sônia, alguma colocação, alguma reflexão? A Sônia também lida, né, com essas questões, né, Sônia? Só lembrando que Deus proporciona, né, essa oportunidade também da velhice, que é do desapego, né? Que a gente vai aos poucos desapegando, inclusive do próprio corpo, né? Como a história que a Paty trouxe, né? Porque então aí a gente tem que ter todo esse conhecimento, né? Que a doutrina nos traz mesmo, que nos esclarece e nos faz prestar atenção, né? Nesses pontos, né? Tanto fazendo uma autoavaliação, né, das nossas imperfeições, cuidando para a gente não ficar ranzinza demais quando ficar idoso, né, que afugenta todos os familiares, né, mas também nos preparando, né, para voltar para o plano espiritual, né, sem um apego exagerado, né, a todas essas questões que a gente na vida, né, como a Paty trouxe dos 18 aos 49, 50, estava ali na busca, né, desse produtividade material e tal, né? Aí depois é a hora da gente ir desapegando, né? E nos preparando para a volta, né, ao plano espiritual, né? Eu acho muito bonito isso quando a doutrina nos traz esse enfoque, né? Que a gente não é daqui, né? Nós estamos passando. Então, a gente tem que saber viver cada fase de acordo com o que é necessário, né? Para que serve cada fase, né? Se a gente começar a meditar sobre isso,
acho que vai ficar mais fácil para cada um de nós, né? É a fase da espiritualização, né, por excelência, a velhice, né? Quando a gente começa a dedicar, acima de tudo, esse olhar ao ser espiritual, né, os valores do espírito, né? Então a gente começa a cultivar isso de uma forma muito mais profunda, muito mais atenta, consciente, lúcida, né? Ao menos essa é a proposta da fase da velhice. E em relação aos objetivos, né, quando a gente trata, né? Vocês ficaram tímidos de falar ali no chat, mas então eu vou trazer cola para vocês. Em relação a esses objetivos, quando a gente fala de trabalhos com os idosos, é importante, primeiro, né, que a gente trabalhe com a oportunização das várias gerações poderem refletir sobre o processo de envelhecimento. Então, esse seria um grande objetivo quando a gente vai falar sobre o trabalho da pessoa idosa na casa espírita, quando a gente quer trabalhar com essa temática. É importante que a gente também traga esse espaço de compartilhamento de experiências com os familiares, com os cuidadores de idosos, com os idosos. Abrir esse espaço, né, de fala, de acolhimento. É importante a gente fortalecer o papel dos avós. Então, a gente entendeu aqui, né, esse tempo importante que nós vamos ter, esses 20, 30 anos a mais, 30, aliás, 40 anos no papel de avós. Então, vamos estudar, vamos refletir, né? Não é por acaso também que nós estamos estendendo essa nossa função nesse planeta de transformação moral. E, além disso, é a gente promover a reflexão sobre sentimentos de autonomia, de autoconhecimento, de a gente conseguir se sentir valorizados, de valorização da vida, de finitude. Então, todos esses sentimentos, eles vão precisar ser trabalhados também como um objetivo dentro da casa espírita que pensa em começar a abrir esses grupos de estudo, essas frentes de trabalho da pessoa idosa. Isso é muito importante que você falou, porque a área da família, ela trabalha de forma transversal, né? Ela não trabalha de uma forma direcionada, com atividades específicas, mas ela trabalha de forma de transversal com as outras áreas. Então, veja como é importante um planejamento na casa espírita que envolva tanto o departamento de infância e juventude, como o departamento da família, como o departamento de atividades espirituais, né, que a gente tem ali, mesmo aquele que atende, é o que a gente fala do ápice, né, atendimento a pessoas com necessidades socioeconômicas. Então, quando a gente fala nessa questão, nós falamos também num planejamento geral, né, Patrícia, no sentido de que se nós não promovermos isso desde lá da infância, mas falarmos disso também em todas as outras idades, né, dentro da casa espírita, nós vamos montar grupo de idoso, deixando de dar oportunidade àqueles, que nem a nossa amiga falou, aos 50, ninguém se sente idoso aos 50, mas nós já estamos um caminho pertinho, falta só uma década para nós sermos idosos. E muitas vezes nós vamos comentar coisas que eles nos dizem assim, se eu soubesse disso um pouco antes, eu não teria feito muitas vezes, muitas coisas das quais hoje eu me arrependo, porque essa fase também do envelhecimento, já numa idade maior, é a fase de rever na vida o que fez, que poderia ter sido feito de forma diferente, aí vem o arrependimento, vem a tristeza, vem a melancolia, e uma das causas do suicídio no idoso é uma culpa muito grande. A gente vê, eu tenho culpa por não ter feito isso, por não ter ouvido mais, por ter trabalhado tanto, esquecido das coisas mais importantes. Então, esse sentimento de culpa, em vez dele ser ressignificado, como você falou, e agora que eu estou aqui, o que eu posso fazer de bem? Ele acaba sendo um dos instrumentos mais graves para a depressão. Então, eu acho que por isso que é importante, a casa espírita ela tem que pensar nesse tema, não só na área da família, não só naquilo que diz diretamente ali, mas como um todo, né? Como um todo, para acolher as pessoas já com essa, tanto aqueles que estão cuidando,
aqueles que estão numa fase agora, principalmente de repensar na vida, como também com os idosos. Então, é um contexto, um planejamento geral que a gente devia fazer. Rodas de conversa, como você falou, com os jovens e com os seus avós. Né? Levar para a casa espírita. Domingo, quem tem avô, quem tem tio mais idoso, vamos trazer, vamos conversar sobre as questões das dificuldades entre as gerações. Porque o idoso é muito... No meu tempo não era desse jeito. No meu tempo não tinha isso, né? Mas nós precisamos conversar. Aí tem a Noemi, é fundamental a memória afetiva. Essa conquista deve acontecer sempre. Eu, como mãe, avó e bisa, é gratificante ser tudo isso. Olha que beleza, né? É mãe, avó e bisa já, né? A Chau também está a nossa companheira Chau. A doutrina espírita nos ensina todos os dias a aceitar o que nos acontece, envelhecer com sabedoria e amorosidade é imprescindível para sermos o idoso que tem muito ainda a dar. Veja, envelhecer com sabedoria, né? Só que ninguém adquire a sabedoria de uma hora para outra, é a partir das reflexões todas que nós vamos fazendo ao longo da nossa vida também, né? A Ângela, Dallagnol, da Holanda. Muito importante essas reflexões. Gratidão a Pati e as meninas, e o tempo vai passando e não nos damos conta de cada dia que passa. É um preparo para quando envelhecermos. Faz toda a diferença. E é verdade, né, gente? Parece que você diz assim, ninguém acorda com 60. A gente acorda com 60, assim. Não se dá conta, você fala, meu Deus, já vou fazer... A gente não percebe passar o tempo, e às vezes deixa passar, né? Alguma colocação a mais, meninas? Vamos lá, Ilhoje. Mas assim, Marli, eu até vou aproveitar essa tua última fala, né? Como é a questão do nosso autoconhecimento, da nossa percepção de nós mesmos, das nossas necessidades, né? A gente vê muito aquele paciente que ele deixou de ter uma função porque ele foi deixando para lá. Quer ver só um exemplo clássico? E aí eu vou fazer uma correlação aqui no campo também das emoções, né? Então, o idoso que ele começa a ter dificuldade para colocar o sapato. Então, começa a ficar difícil ele colocar o sapato. Às vezes, o idoso não é nenhum idoso longevo, não. Mas ele já começa. Aí, ele começa a criar mecanismos para ele conseguir colocar o sapato. Aí, daqui a pouco, ele não está conseguindo, ele está sentindo que a perna está um pouco mais cansada, não está levantando tanto o pé, está chutando assim quando anda o pé. Daí a pouco, ele tem uma queda, ele tropeça e tem uma queda. Mas aí ele vai entendendo que aquelas limitações que vão aparecendo, ele tem que aceitar, ele deixa, por assim dizer, e ele vai se limitando porque, de fato, ele não cuidou, ele não pediu ajuda, sabe? E aí, nesse sentido, às vezes se assusta quando perde a função como um todo, mas isso foi acontecendo de pouquinho em pouquinho, o corpo foi dando vários sinais de que ele já não estava funcionando da forma devida, com toda a capacidade possível, e quando ele perde aquela função de toda, ele se assusta e aí ele passa a procurar auxílio. E assim é em várias questões do processo de envelhecimento. A gente, muitas vezes, está tão corrido, está com foco em tantas outras coisas que não do ser espiritual, ainda na velhice, que já seria uma fase que a gente deveria estar mais atentos a isso, que nos passa desapercebido uma série de questões que vão se avolumando. E aí, quando chega um momento da nossa vida, a gente está com uma montanha de problemas que parece que a gente não vai conseguir solução. Fica muito pesado. A gente acha que não tem mais saída, né? Mas esses problemas não aconteceram de uma hora para outra, essas situações não aconteceram de uma hora para outra. Nos faltou foi esse olhar, essa percepção, esse cuidado de nos percebermos e percebermos o que está nos acontecendo e também a nossa volta, né? Então, por isso que é tão importante realmente, dentro da casa espírita, a gente ser levado a essas reflexões, a esses cuidados, a essas autopercepções, né? Porque isso vai ser determinante da forma como nós seremos
pessoas idosas, com certeza. Tanto seja na questão física, emocional, espiritual. Deugéria? É um assunto tão interessante, como a Paty falou, né? São assuntos que estão dentro do assunto principal e que nós poderíamos ficar aqui a tarde toda conversando. Mas esse olhar que todos nós temos que ter para esse acolhimento, não é, Paty? Da pessoa que chega, porque nós temos vários tipos de frequentadores. Ou participantes, né? Temos aqueles que realmente vêm à casa uma vez ou outra, tem aqueles que estão conosco semanalmente, e os eventuais, às vezes aqueles que vêm por conta da família, mas é ter esse olhar esse olhar geral, né? Como todo, como família, como a Marli falou, não naquele olhar do cadinho ali, mas na área que eu atuo, nós temos um grupo assim, e aí fica aquela coisa bem dividida, e talvez seja até isso que uma amiga que colocou, que não gosta dos grupos porque isola. Talvez seja justamente nesse sentido, né, de você pegar aquele número de pessoas e colocar dentro de uma denominação e trabalhar especificamente e isoladamente do restante da casa. Então, esse olhar que você falou tanto, do pertencimento, é ele se sentir pertencente, ele sentir que ele faz parte da família, que ele é importante, que ela fala, né? Você importa, você faz a diferença, porque, afinal de contas, uma pessoa que chega a uma certa idade, ela tem toda uma história, né? Já tem ali muito o que colaborar, e às vezes nós deixamos essa pessoa de lado, esquecemos dela. Ou às vezes, como você falou, por algumas situações, nós temos colaboradores, trabalhadores de muito tempo na casa, que por uma questão de saúde se afastou. E nós nos afastamos deles também. Então, não é porque... Esse é um outro ponto. Não é só aquele que está na casa, mas é a casa também que se estende até a residência daquele amigo que hoje não pode estar conosco pelas limitações. Eu penso que nós também temos que dar esse sentido, né, no acolhimento. Uma outra Bem questão isso, que a gente trabalhou também o ano passado, não sei se você se lembra, é a história do idoso, a importância do idoso na história familiar, né? Porque ele construiu essa história também. E hoje a gente perde muito disso, né? A gente perde muito de sentar, de escutar o avô, como era na época dele, o que tinha, qual foi a vivência dele, né? Hoje, como você diz, nós temos pessoas que estão com quase 100 anos, elas atravessaram um século, elas viram, às vezes, a Segunda Guerra e sofreram as consequências, né? No nosso país também teve problemas. Elas viram o desenvolvimento de todos os tecnológicos que nós temos, né? E são histórias muito bonitas, são coisas que deveriam fazer parte, inclusive, das gerações menores. E como é que era isso na sua infância? Como é que era na sua época, esse conhecimento, essa sociedade, né? Fotos antigas, coisas assim que eram história realmente guardadas. Hoje a gente não vai ter, nós, por exemplo, da minha idade, ainda temos, mas a idade dos mais novos não vão ter nem isso, porque está tudo guardado ou no celular ou no computador. Se quebra, se perde, você perdeu tudo aquela história. As fotos, tudo que foi colocado está ali, não tem mais, né? Então, isso é uma coisa importante também, é preservar essa história, né? Ouvir, continuar, perguntar, isso que é importante também, quer dizer, trazer a vivência que foi construída ao longo de tanto tempo, porque ela também ajudou a construir a história da nossa sociedade hoje, né? E as novas gerações, lá vem o vô contando essas histórias, lá vem a avó falando do tempo dela, até num descaso, né? Porque isso é cultivado dentro de casa, não é fora, é dentro de casa, né?
Mas vamos ver aqui. Até, né, Marli, teve uma propaganda há um tempo atrás, bem bonitinha, que falava isso, né? Como os filhos já não sabem, por exemplo, contar toda a história dos pais. Isso. De onde eles vieram, como é que eles se conheceram, qual é que foi o primeiro emprego, as coisas básicas de história da família, como a gente não consegue nem passar para os nossos filhos, né? E os avós, mais ainda, né? Como é que era, como você falou, a vida do vovô, da vovó, há tanto tempo atrás. E na casa espírita, idem, né? Quantas casas espíritas ainda têm os fundadores dessa casa dentro do movimento espírita ou próximos que poderiam ser convidados para contar lá para os jovens como é que foi o início da casa, a construção das paredes, o início do processo. Ser convidados, olha, venham aqui para contar um pouquinho da origem dessa casa espírita, vocês estavam lá, vocês estavam presentes, né? E quanta história rica se tem. Montar um vídeo, já que a gente tem que se adequar ao novo momento, montar um vídeo com esses idosos, contando essa história, como é que foi, né? Então, isso é uma valorização da história e a perpetuação dessa história, né? Bem importante que você colocou. Até mesmo no sentido da história do Espiritismo, né? Eu reli essa semana Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, em virtude do dia 7 de setembro, né? Me deu uma vontade de ler de novo. E ele conta ali o começo também do Espiritismo, porque também teve um importante papel no Brasil, que eu não sabia. Algumas coisas eu não tinha esquecido. E aí ele começou a falar daqueles que a gente ouve muito, principalmente a Malena, que tem a nossa história viva, né, do Espiritismo ainda. Ela fala alguns nomes, eu falei, eu já escutei a Malena falar, mas eu não sabia quem era. E toda essa história mesmo que foi construída, o sofrimento dos primeiros espíritas, né, que realmente tiveram casas apedrejadas, tiveram que tirar seus filhos da escola porque souberam que eles eram espíritas. E nós hoje estamos aqui numa vivência tão importante e esquecemos da história de uma forma geral. A Linda Mir coloca que é importante também nós, idosos, devemos receber aqueles que chegam. Então, é difícil você ver, isso é que ela está me falando, estou prestando atenção, é difícil você ver um idoso na porta da recepção, recebendo as pessoas, não é verdade? Agora eu me dei conta ali da minha verdade. A gente não né, é uma coisa que você não fala. Você não quer ficar na recepção para ir lá ver as pessoas que chegam? A gente não põe isso, não sei na casa de vocês, mas na minha casa não tem nenhum idoso. A mais idosa sou eu, que fica na porta. Mas o resto não. Eu acho que a Linda Mir que se referir também a essa questão que, às vezes, os idosos acham que os jovens vêm com ideias muito diferentes ou costumes diferentes, então existe uma certa rejeição aos novos, né? Ao grupo de jovens e tal. E eu acho que essa atividade que a área da família se propõe de fazer essa ligação, né, entre os jovens, fazer roda de conversa entre os jovens junto com os idosos, é excelente, né? Porque aí vai quebrando esse preconceito, né, que existe de ambos os lados, né? Porque a gente nota mesmo, né? Na casa espírita, às vezes o jovem chega e vai correndo lá para a sala deles e não interage, né? E os idosos, por outro lado, também pensam, esses jovens, né? Então, é muito importante essas rodas de conversa, né? Atividade, eu acho que a área da família veio mesmo para integrar, né? Todas as faixas etárias, todas as áreas da casa espírita, que muitas vezes, pelo menos antigamente, trabalhavam muito isoladas uma da outra, né? E a área da família veio fazer essa integração tão importante, né? Porque ali a casa espírita, como o nome diz, é uma casa, né? Tem que ser como nas nossas famílias, né? Então, a integração de todas as faixas etárias, todos convivendo, compreendendo as limitações de um e outro, porque os jovens também têm suas limitações, né? Não têm a sabedoria, não têm ainda capacidade, né? Não experienciaram tantas coisas que o idoso já consegue experienciar e ver que aquilo não vai dar certo, mas o jovem também tem que ter a oportunidade de ter a sua experiência, né? E assim, convivendo é que a gente vai aparando essas arestas,
né? É. E vai se compreendendo, né, um ao outro. Alguma questão mais, Patrícia? Você fez a sua pesquisa também em cima dos idosos, né, que ficaram na pandemia. Às vezes ela contava os casos assim, meio com vontade até de chorar, tadinha, das Então, reclamações. tem uma coisa muito interessante, né? Que vem de encontro ao que a gente está estudando aqui hoje. Quando nós fizemos a pesquisa, nós fizemos, eu e uma amiga, né, cada uma numa frente, mas com uma mesma amostra de idosos. Nós avaliamos esses idosos antes da pandemia, e depois, com a pandemia, a gente foi querer compreender o que havia acontecido com esses idosos depois do isolamento e distanciamento social em relação à atividade física e aos sintomas depressivos. Só que a gente formulou uma hipótese. Em relação aos sintomas depressivos, qual foi a hipótese que nós formulamos? O idoso ficou isolado, distanciado, então ele entrou em depressão. A nossa hipótese é que os idosos teriam desenvolvido sintomas depressivos durante o isolamento e distanciamento social. E quando chegou no final da pesquisa, para nossa surpresa, os nossos idosos não, a maioria não apresentou sintomas depressivos. E aí foi uma confusão só. Meu Deus, como assim eles não apresentaram? Era certo para a gente que eles teriam apresentado sintomas depressivos. E a gente precisava, então, recorrer a outros estudos mundo afora que tiveram resultados semelhantes ao nosso para poder entender o que poderia ter acontecido com essa amostra de idosos que eles não entraram em sintomas depressivos. Para nossa surpresa, eu estou falando aqui, então, de pesquisas muito específicas, não que outras pesquisas não podem ter sido detectadas sintomas depressivos em idosos no período de isolamento, ok? Mas na nossa pesquisa, não. E aí a gente notou que os jovens tiveram mais sintomas depressivos que os idosos, em algumas pesquisas. Por quê? Porque o idoso já tinha uma bagagem muito maior. Muitos dos idosos já tinham passado por guerras, por necessidades alimentares, nutricionais, por outras formas de isolamento, e criaram uma resiliência muito grande. Então, lembra que a gente falou sobre essa capacidade de adaptação, que é importante a gente desenvolver para quando a gente chega numa idade que é muito mais comum a vulnerabilidade, a gente está mais resiliente, a gente saber lidar mais com essas questões de limitações. A nossa amostra provou isso. Era uma amostra de idosos muito resilientes, porque eles tinham uma bagagem muito grande de vida. Eles já tinham vivenciado muito do que os jovens ainda não tinham vivenciado. Então, vejam como é importante a gente compreender as etapas que devem ser vividas da maneira mais plena possível, para que a gente chegue na velhice também mais fortes, né? Paulo de Tarso, ele tem uma carta para Tito que ele fala muito isso, para que os idosos sejam perseverantes e confiantes na fé, né? Ele é muito incisivo nisso, porque em geral, nós temos toda a capacidade na velhice de chegar com um patrimônio de conhecimento, de aprendizagem, que nos torna mais fortes, que nos torna mais aptos diante de muitas dificuldades que a gente possa enfrentar. E mais ainda, com a capacidade de compartilhamento de toda essa bagagem. Então, é dar sentido a essa bagagem que nós desenvolvemos a custas de muitas dificuldades, muitas frustrações, muitas vivências, que muitas vezes, como nós falamos aqui, nem são compartilhadas entre os familiares. Tem neto que nem imagina o que o avô passou na vida, em termos de privações, de luta, né? Patrícia, nós estamos então já nos nossos minutos finais. Gostaríamos que você desse as suas palavras finais, para que também depois as nossas amigas fizessem o mesmo, porque já estamos aí no tempo determinado. Com você. Antes de tudo, agradecer, né? Agradecer pela oportunidade da gente estar tratando esse tema já ao longo desse ano, né? Em várias URIs e agora aqui, né? Pelo canal FEP. E dizer que a gente tem um material muito extenso hoje em dia, sabe? E é muito lindo de ver como a ciência está caminhando lado a lado com o espiritismo em relação às questões do envelhecimento, da espiritualidade. Muitas pesquisas interessantes,
muitos livros espíritas interessantes dessa temática. Então, que a gente tenha assim, essa curiosidade do bem, de começarmos a estudar um pouquinho mais, nos prepararmos mais, né, para que possamos utilizar na nossa própria vida, mas também, quem sabe, já introduzindo isso dentro da casa espírita também, essa oportunidade de reflexão do processo de envelhecimento. Muito obrigada, nós é que agradecemos, né, a tua disponibilidade, teu estudo tão importante para essa tarde que tivemos. E Deogéria? Agradecer a todos que estão conosco, aqueles que virão, porque sabemos que, inclusive comentários aqui no chat, poxa, só pude entrar agora, perdi perdi o início, mas ficará aqui no canal da FEP, então todo aquele que desejar pode compartilhar para que esse assunto, né, tão importante chegue também a diversos cantos que muitas vezes a pessoa está buscando esse conteúdo. Então, vocês podem curtir, divulgar, compartilhar e rever quantas vezes forem necessárias. E a Vilma também nos questionou a periodicidade das nossas lives. Então, Vilma, é um evento que acontece ao longo do ano, nós temos algumas datas. Nós divulgamos ali no site da FEP para aqueles que quiserem, né? Nós logo teremos a agenda do ano que vem aí exposta, né, Marli, para o público, para saber quando teremos lives com temas específicos da área da família. Esse ano, como a Marli falou no início, para aqueles que chegaram depois, é a nossa última live de 2023. E por isso nós agradecemos a todos aqueles que vêm nos dando apoio, que estão sempre aqui conosco e que divulgam o trabalho e somam, né, nessa grande família da qual todos nós fazemos parte. Muito obrigada a todas, um abraço. Pati, querida, o nosso abraço carinhoso e que todos tenhamos uma semana bem tranquila e que possamos trazer para nós todo esse conteúdo, né, que possa reverberar em nossas mentes, mas principalmente soar em nossos corações, para que as nossas famílias estejam cada vez mais entrelaçadas com esses princípios que a doutrina nos traz, que Jesus nos convida diariamente a vivenciar e que nós possamos viver, de fato, em família, com esse senso de comunidade. Muito obrigada, Hilde. Sônia? É a gratidão, né? A gratidão da Pati, né? Pelo oferecimento. A Pati já tinha feito 3 seminários presenciais desse tema, né? Na Urileste, e foi maravilhoso, né? Todo mundo daí quer continuar assistindo cada vez mais, né? Porque realmente a gente ainda tem muito que nos capacitarmos, né? Para cada vez mais aprimorar essa tarefa, né, junto às famílias, né, a importância do fortalecimento dos laços, da compreensão, né, das peculiaridades de cada faixa etária, para que a gente possa, então, servir na seara do mestre mesmo e contribuir, né, para o progresso de todos os nossos irmãos e de nós próprios, né, com certeza. Então, gratidão a Marli também, a Hilde, querida, e até o ano que vem, né, que teremos mais lives, né, com certeza, e agradecer a todos que participaram conosco, ativamente participando aí, então, um abraço a todos. Obrigada. Nós é que agradecemos também a todos que estiveram conosco aqui, amigos queridos que nós conhecemos, aqueles que vieram assistir ao nosso trabalho, como eu disse, até de outras partes do mundo, aqui também das nossas equipes, dos nossos centros espíritas, encontramos várias pessoas de agradecimento. Patrícia, para você tem um monte. Estou agradecendo a disponibilidade, o quanto foi importante esse tema, né? Um tema delicado, mas tratado com tanta amorosidade. Isso que eu acho importante. Então, muito obrigada a todos que compareceram. E aí, como a Deogéria falou, ainda vamos ter oportunidade também
de acessar lá. E agradecemos ao Marcelino, que está aqui conosco, né, nos auxiliando, o Bruno também, por esse trabalho, e principalmente a nossa federativa, que dispõe desse canal para que tenhamos condição de fazer com que o movimento espírita seja partilhado entre todos, né? Então, agora vamos fazer o nosso encerramento, agradecendo ao Pai Maior pelo benefício que temos, Senhor, da compreensão espírita, dentro de tantos assuntos, e desse em especial que tratamos hoje, pois dele faz parte a nossa vida. Todos nós passaremos por essa fase, salvo aqueles que forem antes, mas cada vez mais nos preparando, Senhor, para que possamos efetivamente incorporar os ensinos espíritas na nossa vida, para que sejamos melhor hoje do que fomos ontem, e amanhã melhor do que somos hoje.